Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 12 e vamos ter o privilégio de continuarmos a exposição do Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus 12, hoje nós vamos do verso 38 até o versículo 45. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Deus. Deus eterno, quando abrimos a Tua palavra nessa noite, lemos esse texto sagrado, nosso coração se enche de expectativa, porque sabemos que o Senhor vai falar conosco. Agora pedimos, Senhor Deus, que o Senhor aquiete nosso coração, o Senhor possa fazer com que a nossa mente esteja cativa unicamente a Tua palavra. Todas as nossas preocupações sejam deixadas de lado e o Senhor exalte o Teu nome em nosso meio. Glorifica o Teu Filho. Salva aqueles que estão ainda longe do Senhor. Exorta o Teu povo. Orienta a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir toda a Tua vontade. Em nome do Teu Filho, nós te oramos. Amém. Tem sido comum nos nossos dias, quando nós vamos adquirir um novo produto, nós perguntarmos muita coisa ao vendedor. Para quem tem um pouco mais de experiência com venda, sabe o que é isso? Você tem que argumentar a respeito de determinado produto. E tanto do lado dos vendedores quanto do lado dos compradores, muitas técnicas já foram inventadas. Então hoje você vai vender algo, então você tem uma lista ali de argumentos que você tem guardado para entregar na hora da venda. Você vai guardando e vai entregando aos poucos. Todas as promessas do produto vão sendo apresentadas durante a venda. E do outro lado, há uma expectativa. Quem compra fica pensando: será que faz tudo isso mesmo? Será que tudo que é prometido aqui é verdade? Será que eles cumprem a promessa? Essa dúvida é tão grande que nós vivemos hoje na época do chamado test drive, né? Começou com um carro e hoje você tem para quase tudo. Você pode degustar um alimento sem comprá-lo. Você pode provar uma roupa e levar para casa, depois ver se você quer ou não quer. Você entra no carro, dirige o carro e vê se ele realmente é bom ou não é. Porque você vai procurando ali sinais que demonstram que
antecipadamente daquele produto antes de adquirir. No mundo do comércio, isso é bom. O problema é quando eu pego esse conceito e tento levar para a minha vida espiritual. Porque aí eu vou querer começar a fazer teste com Deus. E aí eu vou querer barganhar diante de Deus para saber se realmente tudo que Ele diz é verdade. E eu vou entrar por um caminho tão tenebroso que quando eu menos esperar, eu já não creio mais em nada. Durante o capítulo 12 de Mateus, nós estamos acompanhando aqui um discurso do Senhor Jesus Cristo, que agora é interrompido. Jesus acabou de dizer aos fariseus que tudo aquilo que eles falavam a respeito de Cristo, dizendo que Cristo tinha demônio por ter expulsado demônios, ele diz: vocês dizem isso porque a boca fala do que o coração transborda. Lembre-se, não é simplesmente do que o coração está cheio, mas do que o coração transborda. A boca é o escape do coração. Então vocês estão falando que eu tenho demônio porque o coração de vocês está cheio de demônio. Então, durante essa argumentação de Cristo, entra mais um grupo nessa cena. E é exatamente nesse ponto que nós nos encontramos. Versículo 38. Que diz assim: então, alguns escribas e fariseus, veja, os escribas já haviam saído da história até pouco tempo. Há alguns capítulos eles não apareciam mais, mas isso não quer dizer que eles não estavam lá. Eles só estavam debatendo com o Senhor. O grande debate se dava entre Cristo e os fariseus. Mas ouvindo tudo aquilo, a argumentação do Senhor, os escribas não aguentaram mais e agora se juntaram aos fariseus para questionar a autoridade do Senhor. Os escribas, aqueles homens mestres da lei, que conheciam a lei de uma ponta a outra, eram aqueles que registravam a lei do Senhor, homens de muito conhecimento, ao lado dos fariseus, que eram outro partido, que era mais ligado à interpretação da lei. Eles se juntam agora para provar o Senhor Jesus Cristo. E a prova deles é uma prova que traz novamente o que está no coração deles. Porque vejam o que é que eles pedem. Eles dizem assim, verso 38: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ora, mas que sinal ainda lhes faltava? Quem acompanha a exposição desse evangelho vem perceber que no capítulo 8 até então, uma sequência inumerável de sinais da autoridade do Senhor Jesus Cristo já foi dada. E em muitas dessas ocasiões você vê ali fariseus e você vê os escribas. Jesus já havia curado, expulsado demônios, mandado o mar se acalmar, o vento cessar. Ele não só curou, mas expulsou demônios, mas ele libertou cativos do inimigo. E eles ainda querem um sinal. Veja só, o pedido deles é muito bem organizado. Veja a frase que é utilizada aqui. Em primeiro lugar, quando eles vão se referir a Jesus Cristo, eles dizem: Mestre. Veja que respeito, né? Isso é típico de fariseu. É típico de fariseu. Porque eles são muito educados. Eles eram homens de uma boa cultura. E eles sabiam como se portar diante de Jesus Cristo. Então eles chegam de uma maneira acordada, dizendo: Mestre, dá-nos um sinal. E aqui eles estão usando um argumento bíblico para provar a autoridade de Cristo. Homens que conheciam muito bem o Antigo Testamento sabiam que todas as vezes que uma nova revelação era dada, ela era acompanhada de sinais. Ora, vejamos. Êxodo capítulo 4. Abra
Moisés recebeu a incumbência de libertar o povo de Deus. E nesse contexto, a narrativa chega ao ponto onde o Senhor vai dar sinais a Moisés. Veja, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor é o que apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: o bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu, veja só, o sinal, aí tem o motivo do sinal. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que a havia tornado como o restante de sua carne. Se eles que não crerem, nem atenderem à evidência, veja só, da evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo sinal. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Agora vai comigo para o capítulo 7 do mesmo livro. Êxodo 7, a partir do verso 9. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, os encantadores. Eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. É interessante, irmãos, quando você analisa o capítulo 4 e o 7, porque você vai ver quando o Senhor está entregando os sinais e quando o sinal é feito. Você tem aqui duas perspectivas. Primeiro, o sinal ele é dado para que creiam. Então veja, o objetivo do Senhor entregar esses sinais, um bordão que se torna em serpente, a mão que fica leprosa, a água que se torna em sangue, é para que creiam. Mas se não crerem, então você tem aqui duas possibilidades. O sinal pode ser dado para que creiam, e eles realmente creem, e o sinal pode ser dado para que não creiam, e eles realmente não creem. O que é que acontece quando Moisés vai mostrar o sinal? Então o povo de Deus crê e sai com Moisés, e Faraó não crê, porque no capítulo posterior ele diz assim: e Faraó tinha um coração obstinado. O coração de Faraó era obstinado. O que acontece com alguém com um coração obstinado? O coração obstinado é aquele que absolutamente nada muda. E Deus havia avisado isso: você vai a Faraó e ele não vai permitir que o povo saia, mas você vai mostrar mesmo assim o sinal. O sinal é a prova que ele não vai crer. Agora faça uma comparação do coração de Faraó com o coração dos fariseus. É exatamente o mesmo espírito que rege o coração desses homens. Porque tanto Faraó quanto os fariseus e escribas viram muitos sinais, mas nunca tiveram mudança no coração. O pedido é justo, veja só, o pedido parece ser lícito, inclusive, mas não só isso, o pedido é até estruturalmente bíblico, porque eles disseram: o Senhor traz uma nova revelação, então nos mostra um sinal. É até bíblico, mas o coração daqueles homens era perfeitamente
Mateus não deixou isso tão claro, mas Lucas captou muito bem essa mensagem. Veja comigo, Lucas capítulo 11. Lucas 11. O texto correlato da exposição dessa noite. Lucas 11, verso 16. A partir do verso 14 diz assim: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, veja o seu trecho anterior que nós lemos hoje, saindo o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, e aí Mateus completa, esses que diziam eram os fariseus: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Agora veja que Lucas vai até o coração desses homens, quando diz: e outros, agora os escribas, tentando, pediam dele um sinal. Veja, qual era o objetivo deles? Não era crer, o objetivo deles era tentar a Deus. O objetivo daqueles homens era tentar a Deus. E eles pedem um sinal para crer no Senhor. A história do pentecostalismo, ela é dividida nas chamadas 3 ondas. Você tem uma primeira onda ali por volta de 1903 a 1911, onde as primeiras igrejas pentecostais surgem, a exemplo, por exemplo, da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã, que chegou no Brasil, ali por volta de 1910, 1911. E o foco dele, eles começaram a ser conhecidos muito claramente pelo fato de falar em outras línguas e de ter profecias. Essa foi a primeira onda. É o chamado pentecostalismo clássico. Você tem a chamada segunda onda, que ela chega ali pelo ano de 1950, 1960. A igreja presbiteriana do Brasil alcançou seu ápice, era a maior denominação do Brasil por volta de 1950. Mas chegada essa segunda onda do pentecostalismo, a igreja começou a perder posições, porque essa nova onda, chamada agora a onda da evangelização em massa, onde surgiram igrejas como Brasil para Cristo, igreja como Deus é Amor, elas vieram com uma filosofia dos Estados Unidos, americana, e implantaram aqui, disseminando o pentecostalismo a partir dessa evangelização em massa. A primeira, muito voltada aos dons extraordinários. A segunda, evangelização em massa. Mas o foco que nós estamos tratando aqui agora é a chamada terceira onda do pentecostalismo, que veio a se chamar de neopentecostalismo, qual nem os pentecostais clássicos aceitam. Os pentecostais clássicos não aceitam com bons olhos essa terceira onda, que é aquela que ela é provada por meio dos sinais. Isso é impressionante, irmãos, né? Você conhecer um pouco de história, porque você percebe que as heresias são sempre as mesmas. Mudam os personagens, mudam os tempos, mas as heresias são exatamente as mesmas. O que é que esses homens aqui, escribas e fariseus, queriam? Algo muito simples, bíblico até. Senhor, nos mostra um sinal. Se o Senhor der um sinal, nós vamos crer. Ponto. Como é que essas igrejas da chamada terceira onda, que ficaram mais conhecidas como igrejas neopentecostais, da linha, por exemplo, da Igreja Universal, Mundial, como é que elas trabalham? Qual é o foco deles? Eles vão falar sobre sinais e maravilhas. Então, como é que é a comprovação do Evangelho? Você vem para a igreja e nós vamos prometer que vamos resolver o seu problema. O sinal é esse: venha para cá e pare de sofrer. Esse é o lema. Você vem e você vai ver aqui um coxo se levantando, você vai ver um cego vendo isso quando eles começaram. Porque agora o lema já é outro, agora é aquele que está endividado, ele vai conseguir prosperar. O sinal é esse. O sinal é esse. Quem chega ali, na grande maioria das ocasiões, vai com um único objetivo:
Isso é tentador, irmãos. É tentador. Experimente você, um crente fiel, passar por um momento de grande tribulação. E vem alguém chamando Jesus de mestre e dizendo que Jesus é Senhor, e na porta da igreja dele lá, Jesus é o Senhor. E abre a Bíblia e diz: aqui é diferente. Se você vier, eu vou lhe mostrar o sinal que Deus está conosco, a mão de Deus está conosco. Eu vou resolver seu problema. As pessoas são tentadas a entrarem nesses lugares, a entregarem seu dinheiro, a entregarem até sua alma, se for necessário, para ter o sinal e satisfazer o desejo do seu coração. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, com esse tipo de oferta de um evangelho fácil e de um evangelho que tem como objetivo resolver o problema do homem. E temos que ter cuidado também para que o nosso coração não seja como o dos escribas e fariseus, e que a cada momento nós queiramos das mãos do Senhor um sinal. Senhor, me dá um sinal para que eu tome essa decisão. É comum até entre os crentes você perceber isso. Você começa a orar e diz: Senhor, me dá um sinal para que eu saiba se eu devo tomar esse emprego ou não. Me dá um sinal, Senhor, para saber se eu devo realmente me manter casado ou não. Me dá um sinal. E aí você começa a fazer a teologia do sinal. Tudo o que você faz é a partir de um sinal. E aí você deixa de ser crente e passa a ser esotérico, né? Porque toda a sua vida é baseada em sinais. É uma coisa assim meio pagã. Veja a resposta do Senhor Jesus Cristo a esses homens. Voltando para Mateus 12. Ele diz: ele, porém, respondeu, verso 39, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Essa história de sinais, né, ela tem tanta força que ela ganhou inclusive outras áreas da vida da igreja. Por exemplo, você agora, para que alguém creia, você vai fazer apologética, vai fazer defesa da fé a partir de sinais. Então se cria um ramo da apologética, chamado ramo evidencialista, que vai provar ao incrédulo que ele precisa crer no Senhor, que Deus realmente existe por meio de sinais. Aí nós entramos num problema sério, porque não faltam sinais para os incrédulos crerem. Por exemplo, você lê o Salmo 19, e tem lá: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia anuncia para outro dia. E o salmista é claro quando diz assim: é como que um sermão sem palavras. A natureza, a criação como um todo, já anuncia que há o Senhor. Mas mesmo assim, ele não crê. Mostrar evidência é pecado. Você tem uma apologética que também usa, né, evidências, sinais para comprovar um ponto doutrinário é completamente errado? Eu diria que não. Porque quando você começa a ler, por exemplo, Atos capítulo 1, então Lucas vai ler e falar sobre o segundo livro que ele escreve a Teófilo. E ele diz: Teófilo, eu vou continuar a minha obra falando a respeito do que Jesus vem fazendo depois de que ele apareceu ressurreto, com muitas provas incontestáveis. A palavra lá para provas é evidências incontestáveis sobre o seu ministério. Então, o próprio Cristo usou também de evidências, mas isso não pode ser o ponto de partida. Por quê? Porque o ponto de partida não é a evidência. O ponto de partida é o Evangelho. É lei e Evangelho. Então eu vou começar a evangelizar alguém não com a evidência. Começar agora, vou ser um cientista, né? Vou fazer um curso científico para poder agora evangelizar. Você tem, por exemplo, como a tal Florença, né? Tem
importância grande no nosso meio, tem feito um excelente trabalho. Mas você não pode assistir a Adalto Lourenço para dizer, agora eu vou evangelizar. Eu vou mostrar a evidência e agora, com a evidência da ciência, agora ele vai crer. Eu vou pegar aquele meu amigo que faz 10 anos que eu digo a ele que Deus existe, ele cachou na minha cara, agora eu vou mostrar que é. Veja aqui a argumentação. Ele vai continuar cachando da sua cara. Porque o que precisa não são evidências, é a obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. Não faltavam evidências para os escribas e fariseus. O problema era um problema do coração. Jesus acabara de dizer, vocês falam do que o coração de vocês está cheio. E agora ele vai expor quem são esses homens, a natureza desses homens. Ainda no verso que nós lemos, verso 39, ele diz assim, essa é uma geração má e adúltera. É uma geração má e adúltera que me pede um sinal. Que geração é essa que pede um sinal? Ela é má no sentido de que ela é perversa, ela é maligna, mas ela também é adúltera. E aí você pode pensar assim, então esses escribas e fariseus eram homens que se deitavam com outras mulheres além das suas esposas? Não. O conceito de adultério aqui não é esse. É um conceito muito mais amplo. E por que Cristo chama esses homens de adúlteros, quando na verdade eles têm um problema doutrinário? É porque a linguagem da Escritura a respeito de doutrina, de mudança de doutrina, é de que você, quando muda a doutrina, você se torna um infiel. Você agora é um adúltero. Toda vez que um homem quebra a lei de Deus, toda vez que um homem mexe na lei de Deus, ele é considerado adúltero. Na linguagem do Antigo Testamento, tão conhecida pelos escribas e fariseus, Oséias se casa com uma mulher prostituta para mostrar a prostituição do povo de Deus, que seguia outros deuses. Quando você lê, por exemplo, outro profeta, Jeremias, no capítulo 3, ele levanta Jeremias como uma voz profética na sua época para mostrar a idolatria do povo. E no capítulo 3, de maneira surpreendente até, Deus propõe carta de divórcio para com o seu povo. Ele estava casado com o seu povo, em aliança com o seu povo. E por que Deus pode propor carta de divórcio? Porque ela adulterou. Veja, o Senhor não está quebrando a sua própria lei. Foi o outro lado que adulterou, então ele está propondo carta de divórcio, conforme Deuteronômio 24. Quando o povo adultera, então toda a moral deles é quebrada. Veja, um problema doutrinário não é simplesmente somente um problema doutrinário. Um problema doutrinário grave vai lhe levar a um problema moral. Tem dúvida sobre isso? Abra comigo Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Interessante como sempre precisamos revisitar o livro de Êxodo. Isso mostra a importância da exposição desse livro. Ele traz um arcabouço doutrinário muito bom. Então, no versículo de número 15 do capítulo 32, diz assim: e voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-os aos pés do monte.
E pegando um bezerro que tinham feito, queimou e reduziu ao pó, que espalhou sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Veja a cena terrível, né? Eles estão descendo do monte. Nós hoje, pela manhã, vimos a subida no monte. Agora eles estão descendo. Eles se encontram com Josué no meio do monte e ouvem ali barulho, alarido de dança. Então o povo lá está dançando lá embaixo. E quando eles descem mais um pouco, com as tábuas da aliança na mão, eles veem o povo se prostituindo com outros deuses. A atitude de Moisés ela é perfeita para encenar exatamente aquele momento. Ele pega a lei e ele quebra a lei. Porque foi exatamente isso que o povo fez. O povo quebrou a lei. Então Moisés quebra as tábuas para mostrar que o homem quebrou a sua lei. E ele pega aquele bezerro, a quem o povo chamava de Yahvé. Foi esse o Deus que nos tirou da terra do Egito. E ele derruba aquele bezerro. E ele acaba com aquilo ali. E ele dá de beber àqueles homens. Para mostrar o que é o ídolo. O que é o ídolo deles. Que eles se prostituem com aquele ídolo. Ele entra pelo homem, ele sai pelo homem. Ele é expelido pelo homem. O ídolo não é nada. Ele está quebrando aquele sinal que aqueles homens queriam. Nós queremos um Deus que nós vejamos. O Deus que vocês fizeram entra e sai pelo homem. É excremento. Então continua. Depois perguntou Moisés a Arão: quem te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então ele lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram e eu lancei no fogo. E saiu esse bezerro. Saiu. Se você ler a narrativa anterior, vai dizer que ele fez o bezerro. Agora ele está dizendo aqui que saiu um bezerro sozinho. Agora o verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Essa cena é dramática, porque Moisés vê aquela prostituição, ele diz assim: o povo estava desenfreado. Algumas traduções vão dizer aqui que o povo ele estava como que numa orgia. Eles estavam como uma orgia, porque eles começaram a ser como o seu próprio Deus. Esse texto é o primeiro texto que vai falar sobre o homem ter dura cerviz, porque eles se tornaram igual ao Deus que eles adoram, o bezerro, que tem um pescoço duro. Mas não só isso, como é que tem intimidade um animal? Eles têm as suas intimidades no meio do povo. Então quando Moisés desce, eles estão tendo intimidade no meio do arraial. A prostituição no meio do povo de Deus. Aí você pergunta: como tudo isso começou? Começou quando eles deixaram o verdadeiro Deus e passaram a adorar um Deus falso. A idolatria leva o homem à imoralidade. Um erro que parece doutrinário, simples até. Quando você menos esperar, você está entregue a todo tipo de imoralidade. A conexão é perfeita, porque esses homens pediram um sinal de Deus. Moisés demorava. Então nós vamos fazer o sinal de Deus aqui com o bezerro. E eles começam a adorar o bezerro. Aqui é uma geração má e adúltera. O que é então a geração dos escribas e fariseus? Uma geração má e adúltera, porque deixaram de adorar o verdadeiro Deus para adorar o ídolo. Difícil de dizer isso a um escriba e fariseu, porque eles sempre se disseram monoteístas. Eles diziam que adoravam o único Deus. O problema é que quando você não adora esse verdadeiro Deus da maneira com que ele
Senhor dá a eles. Ele diz assim: essa geração que é má e adúltera, ela me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. A sabedoria do Senhor Jesus Cristo, ela se revela de muitas maneiras, mas uma delas é quando ele responde a muitos pedidos. A sabedoria de Deus é assim. Por exemplo, Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjar nos vossos próprios desejos. Esses homens não eram filhos de Deus, mas eles pediram algo ao Senhor, e pediram mal, pediram um sinal de algo que Deus já tinha mostrado que já existia. Então temos que ter cuidado, inclusive, com a maneira de pedir, e aprender sempre que quando Deus me dá um não, é sempre o melhor que eu poderia receber do Senhor. O Senhor nem sempre dá um sim nem para os seus filhos. Aqui Ele dá um não categórico: nenhum sinal vai ser dado, a não ser um único sinal. E é esse sinal que ele começa a ser, inclusive, dado como título do texto. Muitas Bíblias usam esse trecho aqui como o sinal de Jonas. Na verdade, não é um sinal só de Jonas, são dois sinais que Jesus dá aqui. Mas o primeiro é justamente o sinal de Jonas. Veja, verso 40. Porque assim como este Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem está, que é maior do que Jonas. Qual é a história de Jonas, então, que Jesus está utilizando aqui? Provavelmente a maioria dos irmãos conheça a história do profeta Jonas, porque é um profeta diferenciado dentre aqueles que são chamados profetas menores, não por serem menores em glória, né, nem em revelação, mas no tamanho dos seus livros. Então Jonas ele é chamado pelo Senhor, convocado para ir até a cidade de Nínive, na Síria, um povo que era historicamente inimigo de Israel. E Jonas cultiva no seu coração um ódio contra aquele povo, porque foi um povo que sempre perseguiu os israelitas. E em vez de ir para Nínive, ele toma exatamente o caminho contrário, ele vai para Tarsis. Ele pega um navio, entra naquele navio e foge da missão que Deus lhe deu. O mar fica revolto, o pecado está escondido naquele navio, lá embaixo, no porão onde Jonas estava. E até Jonas sair, aquele mar não se acalma. Jonas sai, é engolido por um peixe, um grande peixe, diz a Escritura, e ele passa lá 3 dias. Então Jesus está pegando essa imagem aqui dos 3 dias dele e dizendo: assim como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias na morte. Os teólogos liberais vão achar que um problema, como sempre acham em quase todos os textos, vão dizer: mas não foram 3 dias completos, nem de Jonas, nem de Cristo. Aí é o problema de maldade do próprio coração, porque no hebraísmo você tem a contagem de dias com 24 horas, é bem verdade. Mas você conta, por exemplo, tarde de manhã, um dia. Tarde de manhã, um dia. Você tem ali a figura de um dia completo, mas a expressão não é de um tempo completo, mas é um dia. Então, no hebraísmo, né, na linguagem dos hebreus, você tem um dia como sendo um dia, manhã, tarde e noite, e você tem tarde e noite, ou manhã e tarde, e você pode dizer que aquilo ali também é chamado de um dia. Então, a contagem é diferente. Então, 3 dias, aproximadamente 3 dias. Então, Jonas passou esses 3 dias e ele sai, com que da morte para a vida, ele é expelido por aquele peixe. E ele chega até o ponto onde Deus o havia enviado. Ele vai para a cidade de Nínive. E lá ele prega. Agora vejamos qual foi a pregação de Jonas. Abra comigo. Jonas capítulo número 3.
Jonas 3. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É interessante porque o autor ele traz um comentário. Ele diz: a cidade de Nínive era muito importante, era grande, era uma cidade grande, e ela era de 3 dias para você percorrer. Mas o coração de Jonas estava tão pesado para pregar aquele povo ímpio, que ele corre toda a cidade um dia só. E a única pregação de Jonas era essa: 40 dias e Deus vai acabar com essa cidade. 40 dias e Deus vai acabar. Veja que tipo de pregador é esse que Deus usa. Pregação rápida, concisa, direta, e traz, logicamente, o juízo e a esperança. Se vocês se arrependerem, Deus não vai destruir. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir. Aí o que acontece no verso 5? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Veja, essa expressão do Antigo Testamento: desde o maior ao menor. Do maior ao menor adoravam o Senhor. Agora, do maior ao menor, eles se arrependeram e se vestiram de pano de saco. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes homens: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se abaterá o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Em primeiro lugar, o ensino que nós tivemos hoje pela manhã a respeito da leitura da Escritura vai nos servir aqui para que nós não caímos no erro. E o erro aqui é o seguinte: você lê o último versículo e dizer assim: então Deus não sabia. Deus não sabia que os ninivitas iriam se converter. Então Deus vai e se arrepende. Nós vimos hoje pela manhã que o propósito da Escritura é me ensinar a respeito de Deus e não me ensinar sobre o que Deus conhece. Porque se o propósito fosse esse último, então Deus realmente não sabia. Mas o propósito da Escritura é acomodar a linguagem para que eu entenda. Então, como é que eu entendo que alguém tinha tomado uma atitude e depois tomou outra? A linguagem humana é se arrependeu. Então, esse é o ponto, para que a gente não entre num equívoco aqui. Então, o que é que acontece aqui? E por que Jesus usa essa história para mostrar que aqueles homens vão ser condenados no último dia? Nínive teve um único pregador, de uma única mensagem, e com um único caminho: ou vocês se arrependem, ou Deus vai destruir essa cidade. Um único sermão, eles se arrependeram. Então Cristo diz assim: vocês dizem que são filhos da aliança, vocês dizem que são mestres da lei, vocês dizem que são filhos de Abraão. Quantas vezes eu já preguei? Quantos sinais eu já vos dei? E vocês continuam sem crer. No último dia, no dia do juízo, os ninivitas naquela época, eles vão se levantar e
que Jonas. Um pregador humano e falho, que pregava com raiva, levou uma cidade à conversão. Cristo, aquele que se compadecia do povo, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, prega de maneira paciente, calma e contínua. E aqueles que se dizem filhos da aliança não se convertem. Mas há um outro sinal. Veja lá, Mateus 12. Verso 42 diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Quem é essa rainha do sul? Você vai compreender se abrir comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. Tendo a rainha de Sabá, ou rainha do sul, é exatamente a mesma, ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo. Veja, ela queria também sinais sobre a sabedoria de Salomão. Não era pecado, ela tinha um coração que genuinamente queria ver uma prova a respeito da sabedoria de Salomão. Com perguntas difíceis chegou essa mulher. No verso 2 diz assim: chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não criei naquelas palavras, até que vim, e com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes servos, que estão sempre diante de ti, e que te ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Ao invés de Salomão mesmo fazer propaganda de si, essa mulher diz assim: tudo que eu ouvi a teu respeito não é metade do que tu és. Isso já é um ensinamento fantástico, né? Não é que nós vivemos onde as pessoas fazem muita propaganda de si, quando você vai ver, não é nada daquilo. Você tem um homem que fazem propaganda dele, enquanto chegam, ele é muito mais do que disseram. Então essa mulher é convencida de que realmente aquele homem era o rei segundo o coração de Deus, porque toda a sabedoria dele era exercida não simplesmente no fato dele responder de maneira correta. Mas veja, ela diz assim: eu vi o trato dos funcionários, eu vi como tu cuidas daqueles que estão na tua casa, como tu entregas sacrifício na casa do Senhor. Ele é realmente um homem sábio. Vendo toda aquela obra, ela não glorifica simplesmente o homem, ela glorifica a Deus. Porque é exatamente o que Cristo vai ensinar, né? Mateus 5. Sejam sal e luz, porque quando vocês fizerem boas obras, eles vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. Salomão era como que um tipo de Cristo.
que é considerada a sabedoria de Deus. Então Salomão, quando revelava a sua sabedoria, revelava-lhe o Evangelho. Aquela mulher foi exposta à sabedoria de Deus. E ela creu no Senhor, por meio da sabedoria desse homem. Qual a relação agora com os fariseus? Vocês se dizem tão sábios, tão cultos, e não aprenderam o que a rainha do sul aprendeu tão rapidamente. Cristo é a revelação da sabedoria de Deus. Cristo revela a sabedoria de Deus. E se aquela mulher se converteu por meio de Salomão, que ainda que fosse um bom homem, não era perfeito, aqui está quem é maior do que Salomão. Vocês querem um sinal? Vocês têm 2 sinais: o sinal de Jonas, a morte do Senhor; o sinal da mulher, a rainha de Sabá, a sabedoria do Senhor. Voltando lá para o texto de Mateus 12, final da argumentação do Senhor, é a seguinte, verso 43: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O último ponto da argumentação de Jesus Cristo é o seguinte: vocês disseram que eu tinha demônio. Eu vou mostrar quem tem demônio. Jesus já tinha apresentado a primeira casa, quando ele expeliu o demônio e disse assim: eu expeli o demônio não com o poder de demônio, mas eu entrei na casa do valente, amarrei o valente e estou saqueando a casa do valente. Eu estou libertando o meu povo. Essa é a primeira casa. E quando eu liberto o meu povo, eu faço habitação no meu povo. Cristo habita no seu povo pelo seu Espírito. Mas tem outra maneira de você ser habitado. Como é essa maneira? Quando não é Cristo que tenta fazer essa limpeza. Veja, a descrição da casa é assim: o demônio saiu e deu uma volta. E agora, quando não achou um lugar para ficar, ele retorna à sua casa. Veja só, não é outra casa, ele está voltando à sua casa. Como é que ele encontra essa casa? Ela está vazia, varrida e ornamentada. Esses homens não queriam saber da sabedoria de Deus, nem da obra de Cristo, os 2 sinais que lhe foram apontados. Eles tentavam viver uma vida de sacrifício próprio, uma vida moral própria, e começavam a tentar ajeitar a sua casa, reformar a casa, limpar a casa. Então limpavam o que dava para limpar. Então o demônio voltava. E quando voltava, encontrava a casa vazia. Veja, nesse ponto aqui você já quebra um erro doutrinário que diz que um crente pode ficar possesso. Ora, ele só entrou porque a casa estava vazia. Se a casa está preenchida pelo Espírito Santo, não tem como o demônio entrar. Então você quebra toda essa teologia equivocada a respeito da possessão demoníaca. Cristão, crente verdadeiro, não pode ser tomado possuído por Satanás, porque a casa está habitada. Mas quando ele volta para a sua casa, ele encontra uma casa adornada. E agora, ele não vem mais sozinho. Volta ele e mais 7. Agora são 8 espíritos demoníacos sobre aquele homem.
Então Cristo aponta para aqueles escribas e fariseus e diz: isso vai acontecer com vocês. Isso vai acontecer com vocês. Assim como tudo na Escritura, você só tem dois caminhos: é céu ou inferno, é graça ou maldição, é bênção ou condenação, é a habitação do Espírito ou a habitação dos demônios. Ou você é uma pessoa que toda a sua alma é preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E aí veja, não estou defendendo aqui a possessão demoníaca para os nossos dias, mas ou você está inteiramente corrompido pelo Espírito maligno. Você ou é a habitação de um, ou é a habitação do outro. Nunca você vai estar por muito tempo vazio. Analise sua vida e veja com critérios a quem você tem servido de habitação. Quando nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, nós pensamos em relação a nós mesmos aquilo que Deus nos diz que nós somos. Completamente dependentes. Completamente dependentes. Então, nós não vamos pensar em uma salvação a partir das nossas obras. Esse é um sinal de que você tem o Espírito Santo sobre a sua vida. E você tem certeza, né, que houve uma obra do Senhor Jesus Cristo. Certeza que, ora, ela é mais forte, ora, ela é mais fraca. Mas você sabe que Cristo morreu em seu lugar. Então você é a habitação do Espírito Santo. Mas se não for assim, aqueles que tentam de alguma maneira conseguir a salvação pelas suas próprias obras, esses são a habitação de um espírito maligno. Não são possessos simplesmente por um espírito maligno. Toda a atitude deles é digna de quem tem um espírito imundo sobre si. O último ponto a ser visto aqui a respeito desse texto é também o primeiro. Qual é o sinal que ainda falta para você crer no Senhor? Responda quando as dúvidas vierem, quando as tribulações vierem, quando as angústias vierem. No dia em que o seu coração estiver apertado, não peça um sinal ao Senhor. Use o sinal que Ele já lhe deu. Lembre-se das promessas da palavra do Senhor. Este é o sinal que Deus está com você. Mas se você que não crê no Senhor e talvez esteja em nosso meio, ainda quer um sinal, o sinal também foi dado. Cristo morreu e ressuscitou. E Ele prega a sabedoria de Deus. Creia nesse sinal. Arrependa-se dos seus pecados e tenha a vida eterna no Senhor. Esse é o sinal da nossa fé.